Pessoal, olá a todos. A gente hoje vai fazer uma nova experiência aqui de compostagem mediante a tantas que nós já temos aqui dentro de casa. A gongo compostagem, a verme compostagem, que é compostagem com minhocas. Temos a termofílica em baldes, termofílica em balde de 100 litros, de 1000 litros, termofílica de chão, já foi mostrada aqui no canal. E também estamos fazendo experiência com um novo tipo de composteira, que é algo que a gente está desenvolvendo aqui mesmo, mas vamos deixar essas informações mais para frente, quando a gente de fato tiver um protótipo mais encorpado, que de fato a gente consiga ter um trabalho mais fluido com ele. Mas nesses entremeios a gente resolveu trazer algo que já estava há muito tempo latente, como uma forma de compostagem, que é o método Bokashi. Eu trouxe aqui da Compostage, que é uma marca lá de Florianópolis, um pessoal muito bacana da gente mexer, trabalhar, e eles mandaram o pó Bokashi, que são micro-organismos eficientes que estão presentes nesse pó aqui. A gente tem farelo de trigo, tem uma mistura também de melaço. Então assim, ele que é a parte fundamental para poder realizar esse tipo de compostagem. Lembrando que o Bokashi, ele é um método feito em duas etapas. A primeira é a fase anaeróbica, que a gente vai adicionando os resíduos aqui, pressiona com esse amassador de batatas, que ele necessariamente tem que retirar todo o ar entre os resíduos colocados. E depois que você enche o balde, dentro de 15 dias de descanso pós-encher, você pode ir para a segunda etapa, que é colocar ele no método aeróbico, que é misturar com a terra, qualquer tipo de terra que você tiver em casa. Você coloca 2 partes de terra referente à quantidade de resíduos que você vai ter presente. E aí você consegue deixar lá por um trabalho de mais 15 dias, né, misturado nessa terra, essa quantidade de resíduos. E depois você já vai ter aí um adubo prontinho já para poder colocar nas suas plantas, no seu jardim. Ele é um pouco diferente ali do método termofílico, do método de vermicompostagem, de compostagem, mas também chega a um resultado muito positivo, como é orientado até no próprio nas orientações quando a gente trabalha com Bokashi. Então a gente vai iniciar isso hoje e vamos acompanhar aí qual que vai ser o resultado positivo. Essa composteira foi nós mesmos que produzimos aqui. Era uma composteira de balde, uma composteira simples mesmo. A gente colocou esse tecido aqui, foi uma forma de dar uma vida, né? Não ficar aquela coisa tão fechada, tão balde puro. Dentro dela, pessoal, nós pegamos o fundo de outro balde. Percebam que ao fundo tem um fundo de um balde como esse aqui. Nós cortamos ele porque era um balde que já estava quebrado, a gente quis aproveitar o fundo. Cortamos ele para poder fazer o processo de drenagem. Por quê? Essa drenagem acontece naturalmente porque os alimentos, eles têm a água dentro do seu princípio, e quando você começa a pressionar, isso conduz, né, no processo de compostagem, a segregação do sólido e do líquido. E do líquido a gente tem que ter um reservatório para poder estar colocando, que é chamado de chá Bokashi para este caso, e a gente faz essa drenagem aqui por meio dessa torneirinha. Beleza? É algo bem simples. É a mesma metodologia das minhocas, dos gongos, inclusive de uma compostagem termofílica, quando a gente também faz esse processo de drenagem. Está sendo muito discutido sobre o biofertilizante gerado, se você pode colocar direto na terra ou não, mas não é algo que nós vamos trazer para agora. Beleza? Então o que vocês precisam saber? Que a gente precisa de ter uma composteira com processo de drenagem. Ela é um método em 2 etapas. O primeiro é anaeróbico, e depois do balde cheio, descanso de 15 dias, a gente vai para o método aeróbico, misturando 2 partes de terra referente à quantidade desses resíduos presentes aqui, e aí vai ter um descanso de mais 15 dias revolvido nessa terra, e depois você já tem um adubo pronto. Então nós já temos a composteira, temos aqui o resíduo orgânico que a gente acumulou, tá? E temos também o chá, o pó Bokashi, que já está aqui pronto para ser utilizado. Então, pessoal, antes da gente fazer o depósito, é importante a gente ter um papel. Inclusive isso aqui já estava dentro dos resíduos que nós guardamos, para poder evitar que entupa
esses furos aqui no processo de drenagem. Então, sempre pensar numa linha de papel. Ah, Thiago, eu posso usar um bidinho, um feltro, uma telinha sobre essa parte do fundo falso? Pode, não teria problema algum. Mas, sempre lembrando, pessoal, deixar essa torneira bem fechadinha para poder evitar a entrada de ar. Então, vou rasgar aqui o papel para ficar mais fácil. Vou abri-lo, né, na verdade. E vou colocar aqui ao fundo. Porque nessa contextualização eu vou ter uma melhor drenagem. Aí ele pode ser colocado dessa forma mesmo. Aí, antes de começar, primeiro a gente já coloca uma camada do bocashi. Para esse caso aqui, pela quantidade, eu vou colocar uma cumbuquinha dessa e meia, porque é suficiente para poder já dar início ao processo. Agora eu venho com os resíduos, tá? E aqui tem de tudo misturado, porque nele é tipo uma termofílica, pode carne, pode lácteos, pode comidas cozidas, não tem problema nenhum, frutas, legumes. Aqui, pessoal, a gente toma muito café, então é por isso que ele até fica dessa maneira aqui, espalhado. Aí você espalha aqui pode ser com o próprio amassador e vem já apertando ele. Esse processo de apertar, pessoal, não esqueçam que é a retirada de todo o oxigênio do sistema. Depois de terem feito isso, a gente vem e joga mais uma camada. Prontinho. Aí agora, pessoal, é só tampar a composteira para poder não ter nenhum tipo de vetorização, né? Moscas, ratos, enfim. E guardar os seus próximos resíduos para poder fazer uma nova etapa. É como um sanduíche mesmo. Na composteira termofílica, na composteira por vermicompostagem, por compostagem, a gente faz as etapas de uma camada de resíduo, uma camada de resíduo seco, uma camada de resíduo molhado, resíduo seco. E nessa perspectiva a gente vai fazendo essas mesmas camadas, só que substituindo o resíduo seco nessa primeira etapa pelo pó bokashi, tudo bem? E aí sempre tomando cuidado para poder retirar muito bem o oxigênio, pressionando muito bem e aguardando as próximas etapas. Assim que tivermos o resultado, eu vou apresentando aqui para vocês.